Ok, irmãos, estamos gravando. Quero dizer boa noite a todos e desejar que o nosso tempo seja abençoado. Antes de explicar a nossa aula, quero orar e pedir a bênção de Deus, ok? Então, vamos pedir a bênção do nosso Senhor. Depois nós vamos gastar um tempo aí com perguntas e respostas. Senhor Deus, nosso Pai, nós te bendizemos porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a tua fidelidade. Nós temos experimentado da tua graça, temos experimentado do teu cuidado e queremos hoje reconhecer que o Senhor tem sido o nosso guia e o Senhor é majestoso. Nós queremos conhecê-lo mais e mais na medida de nossas possibilidades. Pedimos que o teu Espírito nos conduza a uma reflexão saudável, amistosa, proveitosa, para que ajudemos outros ao nosso redor a conhecer a Ti e o Teu único Filho. Oramos em nome dEle. Amém. Ok, irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter nessa aula a discussão dos dois tópicos trabalhados nessa segunda semana, que é um atributo que eu escolhi para discorrer mais, que no caso é o atributo da... E aí eu gostaria de vamos falar da vontade de Deus e também da Trindade. Podemos ter perguntas sobre a primeira aula, mas eu gostaria que a gente priorizasse as duas aulas da nossa semana, porque eu creio que ela já vai ter vários aspectos que a gente poderia explorar. No caso, tanto vontade de Deus quanto o aspecto da Trindade, ok? Então, vou pedir a ajuda dos irmãos aí que conhecem bem, quem quiser fazer a pergunta pelo microfone, levanta a mãozinha, e quem quiser fazer a pergunta no nosso chat, faz a pergunta no chat. Nosso irmão Boris vai me ajudar aqui, colando a pergunta na parte central, e eu vou tentar respondê-la de maneira objetiva. A vantagem de ter alguém ajudando é porque às vezes vocês fazem uma pergunta atrás da outra e eu não tenho condições de acompanhar toda porque o chat vai rolando aqui para baixo. E vai cada um que vai entrando, falando boa noite, comentando, e aí as perguntas vão ficando para cima e a gente tem que rolar a barra aqui e descobrir quais as perguntas todas. É por isso que eu pedi ajuda ao Boris, que vai colocar as perguntas, tá bom? Então, os irmãos que queiram perguntar, ou por escrito, ou pelo microfone, ou levante a mãozinha, eu escrevo uma pergunta para assim a gente iniciar o nosso bate-papo. Ok, estou vendo uma pergunta aqui do Alenilson Ferreira. Então, vamos colocar essa pergunta principal aqui para a gente começar a respondê-la. Boris vai nos ajudar. Começando dizendo assim: professor Éder, no meio pentecostal é muito comum profecias. Muitos buscam saber a vontade de Deus por esse meio. Eles estão errados? Como posso proceder nesses casos? Como posso proceder? Pois sempre fico calado quando ouço algumas histórias assim. Esses 3 pontos tem mais ou termina aí? Acho que termina aí, né? Então, vamos lá, Alenilson. Termina aí, beleza. Então, vamos lá, Alenilson. Uma das coisas que eu trabalho no texto, muito rapidamente, naquele texto que eu pedi para vocês lerem, mas mais extensivamente no livro que eu escrevi sobre vontade de Deus, é que pessoas que buscam maneiras de Deus falar diretamente com elas, normalmente não estão buscando um caminho de fé, e sim um caminho de vista. Essa é uma ilustração daquilo que acontece nas Escrituras. Lembra quando Tomé queria ver e tocar em Jesus Cristo? Ele não queria simplesmente crer naquilo que foi anunciado a ele. E aí, depois da história de Tomé, João, perto de terminar o seu evangelho, diz: essas coisas foram escritas para que creiais. Quer dizer, nós não devemos ter a expectativa de Tomé de ver para crer, mas de crer aquilo que foi registrado. Então, tem sido muito comum no meio pentecostal, mas em outros também, essa ideia de profecias. Elas passam ideia de proximidade maior com Deus.
O que eu vejo que é problemático dessa opinião, Wilson, é que normalmente quem é contestado. E a Escritura não coloca assim, ela coloca que o profeta deve ser contestado. Fala em 1 Coríntios 14, em que os outros devem julgar. Mas como é que outros podem julgar se a profecia não tem nada a ver com a palavra de Deus e sim com, sei lá, qualquer adivinhação de coisas que vão acontecer? Então eu vejo isso como problemático, porque a própria orientação bíblica não cabe nesse tipo de coisa. Vamos supor que alguém chegasse e dissesse assim: Valenilson, eu profetizo em nome do Senhor que amanhã você vai ficar doente e não vai conseguir terminar o seu curso no Instituto Reformado. Essa é uma coisa fácil de detectar amanhã, não hoje. Hoje você não sabe se isso é verdadeiro ou não. Imagine se isso fosse daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Como é que as pessoas reagem diante disso? Então, esse tipo de profecia não está sujeita a escrutínio, a averiguação. Por isso que eu vejo que as Escrituras fecham a porta para isso. No passado, Deus possibilitou que homens falassem dessas coisas, sim, mas isso num tempo em que a Escritura estava fechada, ou não estava fechada em termos de cânon. Agora que nós temos as Escrituras como a palavra suficiente de Deus, nós temos que aprender a confiar naquilo que já foi registrado. Então, como posso proceder? Finalzinho da sua pergunta, eu diria assim: tenha cuidado de pregar as Escrituras e falar da suficiência delas. Essa é uma maneira de trazer aqueles que de fato creem e pelo Espírito foram convencidos da verdade a dizerem: nós temos que estudar mais a Bíblia. Se você foi levado a isso, eu imagino que outros também possam ser levados a isso. Então pregue a suficiência das Escrituras. Mostre como elas escancaram o nosso coração, que nós não precisamos de profecias vindas de quaisquer fontes aí para poder falar de coisas profundas no nosso interior, tá bom? Essa é uma resposta breve. Vamos ver a próxima aqui, do Anselmo. Professor Heber, por favor, explicar melhor sobre como o Espírito Santo potencializa a matéria e faz o contato de Deus com os homens. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, Anselmo. Eu não entendi a sua pergunta. Então, se você puder explicar um pouquinho melhor, acho que ficaria melhor. O que seria potencializar a matéria e fazer o contato de Deus com os homens? Não entendi essa pergunta. Se você puder explicar, vai ajudar bastante. Eu vou responder a pergunta do Bruno aqui, que está fácil de ler, tá? Reverendo, como posso distinguir a vontade de Deus da minha? Essa é uma boa pergunta, Bruno. E eu digo o seguinte: nossa vontade precisa combinar preceitos. Lembra que a leitura falava da diferença entre preceito e decreto? Pois bem, eu tenho que desejar fazer coisas que são santas. É a vontade de Deus no que diz respeito a preceito, e essa vontade eu tenho que ter. Então, a minha vontade tem que ser igual à de Deus. Quando a gente está falando de coisas que não estão registradas na Bíblia, como, por exemplo, será que é vontade de Deus eu comprar um imóvel ou eu devo continuar alugando? Será que eu estou sendo imprudente em começar alguma coisa que exija mais dinheiro? Ou eu devo continuar na situação em que eu estou? Esse tipo de pergunta as Escrituras não respondem com clareza. Elas, na verdade, não falam disso. Por isso que a sabedoria que vem do alto tem que ser de pegar princípios bíblicos. Por exemplo, quando você pensa em comprar um imóvel, o exemplo que eu dei, como é que essa decisão vai se dar? Ela vai se dar analisando as nossas motivações, analisando aquilo que nós podemos investigar que estão de acordo com as Escrituras. Então, será que eu quero comprar esse imóvel porque vai dar mais segurança para minha esposa e porque ela é uma mulher, de repente, exigente? Ou será que é eu que quero essas coisas, minha esposa que é tranquila, eu que quero ter o meu canto para ter mais segurança? Então, às vezes, a nossa motivação pode estar sendo uma motivação de temor. Em outros casos, pode ser uma motivação santa, de boa mordomia do dinheiro. Então, na verdade, as Escrituras não falam de coisas dessa natureza. Viu, Bruno? Ela não trabalha com coisas do tipo é vontade de Deus que você ingresse nessa faculdade ou na outra faculdade. Ela não trabalha isso. Ela trabalha com coisas que estão ligadas a preceitos de Deus. Esses preceitos, eles sim devem ser conhecidos nossos. E quando a gente não tem quando não há um preceito, a gente deve apelar para a sabedoria de Deus. Como é que ela vem?
através de uma reflexão bíblica, através de conselhos de gente sábia, e assim a gente pode decidir de uma maneira que agrade ao Senhor, que honre os seus. Tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. 1 Timóteo 2,4, uma pergunta do Rafael aqui, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Já vi várias explicações acerca da salvação, afirma que aqui todos os homens não se referem a cada ser humano exclusivamente. Agora, com a aula sobre a vontade de Deus, podemos pegar passagens como essa e aplicar ao conceito de vontade de Deus, onde quer que todos sejam salvos, mas também não irá salvar a todos? Rafael, boa pergunta. Eu não trabalhei com uma distinção que existe na teologia entre vontade de prazer e vontade de propósito. Alguns teólogos falam que Deus tem prazer em certas coisas que ele não necessariamente as cumpre. Isso não seria uma fraqueza de Deus. Nós temos coisas que nós desejamos, mas que às vezes a gente resolve não fazê-lo. O resolver não fazê-lo, em alguns casos, é porque nós entendemos que é prudente, ou porque nós não temos condições de fazer tudo que a gente deseja. Mas não é o caso do nosso Deus. Embora a gente não saiba exatamente por que ele tem desejo, por exemplo, em Ezequiel ele fala assim, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa. No entanto, a gente não vê todo ímpio se arrependendo. Então algumas pessoas perguntam, ora, se Deus tem prazer, por que Deus não cumpre isso? Então por isso que alguns teólogos falam de vontade de prazer e vontade de propósito. Embora Deus tenha, significa que ele vai fazer tudo aquilo que é o seu prazer. Essa é uma possível explicação do texto, tá? Só que eu não trabalhei com ela porque não tem a ver com as nossas decisões. É uma outra distinção teológica também presente nos livros de teologia. Ok? Vamos lá. Pergunta do Moisés. É correto dizer que Jesus é o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo é Jesus, uma vez que é um único Deus? Então, Moisés, esse tipo de designação, ela não é própria porque ela anula a doutrina da Trindade. O Espírito são manifestações diferentes do mesmo Deus unipessoal. Porque aí, quando você não é o único Deus, as duas pessoas, você está falando que um é o outro. Então você está anulando, Moisés, o fato ser um Deus, que Jesus é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus, e no entanto há um único Deus. Nós estamos afirmando a doutrina da Trindade. Nessa afirmação que eu acabei de fazer, a pluralidade, e também existe a unicidade de Deus, né? Um Deus único. Tá? As duas coisas estão presentes. Então, eu quero sugerir que você não confunda as pessoas. Isso no passado foi considerado ético, quando pessoas diziam assim que o Pai e o Filho eram só manifestações diferentes do mesmo Deus. Manifestações dá a impressão de que ora ele aparece como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Essa não é a melhor explicação. É melhor que a gente entenda como três pessoas presentes, ainda que seja um único Deus. Ok? Vamos lá para a próxima pergunta. A Anselmo explica, acho que melhor a pergunta dele anterior. Ele fala assim... Potencializar é como está em Gênesis 1:3, que fala que o Espírito parava sobre as águas, quanto ao contato de Deus com os homens. No começo de minha conversão, as pessoas falavam que o Espírito Santo canalizava o poder de Deus em nossas vidas, senão morreríamos. Bem, vamos lá, Anselmo. O que você está colocando tem a ver com o Espírito, que é poder, mas o problema é que muitas vezes as pessoas tratam o Espírito mais como poder do que como pessoa. E a Escritura é muito clara em tratar do Espírito como pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado em falar dele só como poder, só como poder. Ele é o poder de Deus, porque Atos 1 fala que o Espírito desceria e ele nos daria poder. Mas ele não é igual a poder e não pessoal. A gente entristece o Espírito, a gente peca contra o Espírito, a gente faz uma série de coisas que mostram que ele é Deus, né? Então, é importante que a gente guarde essa distinção. É verdade que o Espírito é quem potencializa muita coisa na nossa vida? Sem dúvida. O Espírito é o poder de Deus que, por exemplo, vai nos dar dons. É o Espírito quem nos habilita à santificação. É o Espírito quem nos dá nova vida. Então, nesse sentido, ele está potencializando tudo aquilo. E, na verdade, ele não está nem... Eu acho que essa não é a melhor expressão. Ele está efetivando alguma coisa que Cristo tornou possível pela sua obra.
e que o Pai escolheu fazer. Então é nesse sentido que o Espírito ele é o efetivador, aquele que torna aquilo que foi tentado no passado e errado na história. Errado na história da humanidade. O Espírito torna isso. Essa é uma pergunta. Pastor, está picando a transmissão. Consolo sem recorrer a palavras otimistas sobre a vontade de Deus. Vamos fazer o seguinte. Como está travando, eu vou... um pouquinho. Aqui está travando, só queria saber que estão ouvindo bem. Dá para ouvir? Ok, ótimo. Então nós vamos manter só a voz. A voz ainda está travando? Melhorou? Agora. Então tá bom. Então vamos manter só voz, sem vídeo, assim acho que fica melhor. Então daqui a pouco, Luciano, eu vou atender a sua mãozinha aí, você vai poder fazer pergunta. Deixa eu só terminar essa da Alessandra. A Alessandra então perguntou como explicar para a pessoa que Deus a ama, apesar de tudo isso que está acontecendo com ela. Ok. Alessandra, sua pergunta é muito boa, ela é prática, ela é pastoral. Eu acho que a gente não pode falar aquilo que a Escritura não nos autoriza a dizer. Por exemplo, não é verdade que Deus sempre tem um tempo mais ameno para uma pessoa, como se aquilo que estivesse acontecendo com ela agora não fosse de Deus. Tem muita gente que prefere explicar assim, isso não é de Deus, não. O que Deus quer é o melhor para você. Só que isso, na verdade, tem muito a ver com as motivações do nosso coração, com os sonhos nossos e não com aquilo que a palavra promete. Então, é bom que a gente fale que o que está acontecendo não foge dos planos de Deus, porque isso deveria ser consolador. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que não foge dos planos de Deus, dizendo que Deus não perdeu o controle. As coisas não estão indo de mal a pior e Deus não tem o que fazer. Tá? Então é importante que a gente console as pessoas dizendo assim, olha, Deus é um Deus que cuida de nós e ainda que a gente não entenda o porquê de certas coisas, nós cremos nas Escrituras que o propósito redentor dele não falha. Então, por exemplo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, ainda que nós não saibamos explicar como todos esses acontecimentos na nossa vida estão trabalhando para o nosso bem. Então, eu sugeriria que você, ao invés de trazer palavras otimistas, que você falasse ou que tivesse esse tipo de questão, que dissesse assim, olha, as coisas acontecem na vida daquele que é fiel ao Senhor, mesmo quando elas não são boas, elas acontecem debaixo do controle de Deus. Agora, no caso, atenção, no caso de ser um descrente, eu quero terminar minha resposta com isso. No caso de ser um descrente, eu acho que a melhor coisa a dizer é que ela precisa conhecer o Deus que tudo controla. Diz, olha, essas coisas estão acontecendo, mas você precisa confiar nele, você precisa conhecê-lo. Porque uma vez que nós conhecemos a Deus, e conhecimento naquele sentido de amar a Deus, de ter um relacionamento próximo com ele, então fica muito melhor nós entendermos como é que o cuidado dele talvez envolva algum tipo de situação desagradável. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Então, antes de continuar respondendo o que está escrito aqui, eu vou dar a oportunidade para o Luciano poder perguntar. Luciano, você agora está com o microfone ativado. Se você quiser perguntar. Vamos lá, pode perguntar, Luciano. Luciano? Está nos ouvindo? Ok, enquanto o Luciano não nos ouve, vamos para a próxima. Pastor, por que nós, os presbiterianos, são taxados de não ter o Espírito Santo nos cultos? Já ouvi isso dos pentecostais. O que os reformadores falaram sobre o Espírito Santo? Érica,
Sua pergunta é boa. É verdade que muitos nos criticam de não sermos pessoas com calor, né? Mas é importante que a gente entenda que existe muito dos reformadores sobre o Espírito Santo. Por exemplo, quando Calvino escreveu as suas Institutas, o livro 3 é praticamente todinho sobre a obra do Espírito. É dividido em 4 livros. O primeiro é praticamente a obra do Pai, o segundo do Filho e o terceiro a obra do Espírito. O reverendo Augusto Nicodemos tem uma palestra famosa que você pode encontrar na internet, procurar, tem um livreto chamado João Calvino, Teólogo do Espírito Santo. Além de Calvino, vários outros trabalharam com essa ideia. Então, o problema é quando a gente acha que o Espírito Santo esteja ligado apenas a manifestações de dons espetaculares. Esse é um entendimento equivocado. Porque, na verdade, a atuação redentora do Espírito Santo é a presença dele. Na verdade, é aquilo que a Escritura mais fala que ele faz. Então, a gente não deve deixar que as pessoas nos oprimam ou desprezem, dizendo que nós não temos... A obra salvadora do Espírito é a evidência mais comum nas Escrituras da sua atuação. Se nós temos visto a obra do Espírito na nossa vida, isto é, se nós temos sido cheios do Espírito no que tange a sermos pessoas íntegras, então nós podemos falar bastante sobre o Espírito Santo. E eu termino a minha resposta dizendo o seguinte: lembre-se que em Efésios 5, o Espírito Santo em Efésios 5, o Espírito Santo é pessoa que vive de maneira íntegra, antes do que ser uma pessoa com habilidades espirituais, tá bom? Então, lembre-se disso, porque ser cheio do Espírito tem a ver com vida íntegra. Ok, vamos ver se o Luciano lá em cima... Luciano, tinha dado oportunidade para você, mas não sei onde você está agora. Se você continua querendo fazer a pergunta, levanta a mãozinha que eu habilito você. O Luciano colocou a pergunta agora, pastor. Beleza. Ok, obrigado, Luciano. Achei que você ia fazer pelo microfone e a gente chamou você e não ouvimos. Antes, deixa eu responder o da Olga, que já estava colado aqui. Então, podemos dizer que hoje em dia não existe profecia, revelação somente que é nas Escrituras? Olga, sua pergunta é chave. Os reformados não acreditam em revelação que complemente as Escrituras. Porque esse tipo de postura significa que as Escrituras não são suficientes. Elas são boas, mas não são suficientes. Entre pentecostais, e principalmente neopentecostais, é sinônimo de piedade você receber uma fala direta de Deus. Mas, de acordo com a tradição da Reforma, não é verdade que a Bíblia ela é parte da revelação de Deus. Aquilo que desde a Igreja Antiga e os reformadores reforçaram é que nós devemos crer na Bíblia como a revelação suficiente de Deus para a direção das nossas... Todas as vezes que a gente abre para nós que a Bíblia é boa, a gente está dizendo que ela é insuficiente. Por isso que não é comum, Olga, reformados falarem de novas revelações, tá bom? O que a gente tem? Então agora deixa eu explicar isso para os meus irmãos pentecostais não acharem que eu estou fechando as portas para outras coisas. O que a gente tem muitas vezes é um direcionamento de Deus, é uma iluminação. Então quando pessoas acham assim que elas foram dirigidas a entender alguma coisa, isso mostra que Deus pode sim nos orientar por aquilo que nós aprendemos a tomarmos certos caminhos. Eu creio que Deus nos dirige. O problema é quando a gente torna isso o norte principal da nossa vida, porque aí significa que a gente confia mais no subjetivo do que no objetivo. E quando a gente confia no subjetivo, nós estamos fazendo mais erros. Por isso que eu sugiro sempre que o crente se fie, descanse naquilo que é o objetivo, que são as Escrituras. Tá bom? Vamos lá para a pergunta do Luciano. Como ensinar sobre a Trindade sem utilizar analogia? As pessoas da Trindade e sem usar termos técnicos da teologia. Ok. A luta é boa. Analogias normalmente não são encorajadas. Enumerar as pessoas da Trindade foi rejeitado por alguns no passado, mas às vezes é considerado didático. Não é visto pela
pela maioria como sendo errôneo. É que quando a gente fala enumerar, não é soma. A gente quiser designar a segunda, terceira pessoa da Trindade, a gente só está fazendo referência às diferentes pessoas. Então, enumerar é não fazer um mais um mais um. E isso sim é equivocado. Mas nós podemos nos referir a elas como primeira pessoa da Trindade, como é comum na literatura do passado. Tá? E os termos técnicos, eles não são necessários. Eu só conto alguns com vocês para explicar algumas coisas sobre as obras, sobre a chamada trindade econômica, a trindade ontológica ou imanente. Mas a gente não precisa usar esses termos. A gente pode e deve traduzi-los. Tá? Como eu estou ensinando pessoas que estão lógico, estudando e lendo material, eu às vezes estou exigindo um pouquinho mais de vocês. Mas eu lá de aula, numa escola bíblica dominical, por exemplo, a gente deve ser o mais simples possível. Tá bom? Ok. Então, vamos ver essa do Daniel Moura. Estou vendo que vocês estão preocupados mais com revelação do que com os nossos assuntos. Daniel Moura pergunta assim: as profecias todas apontavam para a obra messiânica. Uma vez que a obra já se cumpriu, que tudo foi registrado, não há necessidade de novas revelações, pois tudo que devemos crer sobre quem Deus é e o que Ele requer de nós está nas Escrituras Sagradas. Ok, Daniel fez um comentário antes do que uma pergunta. Muito obrigado, Daniel. Alenilson pergunta: se uma pessoa não é grata a Deus por tudo, logo ela está em desobediência ao preceito divino. De acordo com 5:18, nós devemos dar graças em tudo. Isto não significa agradecer por aquilo mal, agradecer pelo pecado, ou por Satanás, ou por qualquer coisa que seja má. Não é isso. É agradecer circunstâncias. Paulo estava falando sobre circunstâncias que muitas vezes não são tranquilas, mas que nós somos gratos a Deus em qualquer circunstância. Então lembra que Paulo falou aos Filipenses? Não importa em qual situação eu sei viver contente. Essa é a ideia de em tudo dar graças. Então não é dar graça por cada coisa, inclusive as más, mas é dar graças em cada situação. É isso que 1 Tessalonicenses nos ordena, tá bom? Rodrigo tem uma pergunta aqui. Sobre a linguagem evangélica, não podemos saber ao certo qual a vontade de Deus para a nossa vida, então como comportar um novo convertido sem usar os tais jargões? Ok, Rodrigo. Você pode saber a vontade de Deus. Essa é uma confusão que eu quero tentar ajudá-los a acabar. O texto que eu tentei passar para você, eu passei para vocês lerem, ele fala de vontade de Deus. A gente tem como saber a vontade de Deus. Aquilo que está registrado nas Escrituras é a vontade de Deus. O problema é que a gente quer saber a vontade de Deus em coisas que ele não prometeu revelar. Por exemplo, meu filho deve fazer direito ou pedagogia? Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Esse tipo de busca é um tipo de busca que eu digo que é uma busca imatura. Por quê? A gente quer receber o comunicado direto de Deus antes do que ponderar sobre coisas que servem para o nosso crescimento. Por exemplo, querer que Deus dê resposta sobre cada um desses aspectos, Rodrigo, é querer resposta pronta. É igual o menino pequeno que quer saber se ele tem escovar dente ou não. Eu costumo dizer assim que quando a criança é pequena, a gente fala, vai escovar dente. Mas depois que ela cresce, a gente não quer continuar dizendo, vai escovar dente, menino. Por quê? Nós esperamos que a prudência e a sabedoria e a maturidade desse filho maior vai levar ela a dizer, agora está na hora que eu acabei de a refeição e eu sei que eu preciso escovar meus dentes. Essa ilustração simples é para dizer que todas as vezes saber a vontade de Deus para coisas específicas que para uma coisa a buscar princípios bíblicos, sabedoria bíblica, conversar com irmãos e isso é bíblico, antes do que uma resposta direta, tá bom? Então, nós podemos saber a vontade de Deus no que tange a várias coisas da nossa vida. A Bíblia fala muita coisa sobre o que Deus quer que nós façamos, só que ela não dá específicos sobre a vida, sobre a sua ou de qualquer outro da nossa classe, tá bom? Vamos para outra pergunta. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. O Anselmo pergunta de novo: como devemos proceder se uma pessoa vem até nós dizendo que tem uma palavra de entregar? Anselmo, você é bem direto. Diga para ele que você já recebeu a palavra de Deus. Porque ela
tem sido suficiente para a sua vida. Você crê nas Escrituras como a palavra de Deus para a sua vida? Então, quando alguém vier com outra, diga assim: meu irmão, muito obrigado, mas eu quero a palavra que eu já tenho e carrego ela todos os dias comigo. É ela que eu leio e nela que eu medito de dia e de noite. Nós não precisamos ouvir outras coisas. Eu estou dizendo isso porque nós podemos fazer isso com amor, mas com firmeza. E se elas acharem que a gente está rejeitando a palavra de Deus, deixe elas pensarem isso. Na verdade, o orgulho delas vai ser ferido. Se nós mostrarmos que nós amamos a Deus e a sua palavra, e se ela for uma crente genuína, ela não vai se sentir ferida. O problema é que ela, muitas vezes, tem o seu orgulho ferido, porque ela quer dizer alguma coisa para você. Então, e nós temos a palavra que é suficiente e agradável para a nossa vida. Então nós dizemos: ô irmã, eu já tenho a palavra de Deus para a minha vida. Tá? Bruno Feliciano cita a frase de Agostinho: tente entender a Trindade, perderá a... Deixa eu voltar aqui. Perderá a cabeça, e tente negá-la, perderá a alma. Essa frase, eu não sei se ela de fato é de Agostinho, eu não me lembro de tê-la lido lá na obra dele, mas ela encapsula ideias interessantes, que é assim: nós procuramos conhecer o que nos é possível, mas nós não podemos negá-la, ainda que ela seja difícil. Agora, tente entender e perderá a cabeça, tem que ser devidamente qualificado. Deixa eu explicar. É assim: como é que nós podemos entendê-la? Naquilo que a Escritura a revela. Tá? Então, nós podemos entendê-la naquilo que a Escritura revela, e procurar entendê-la, ainda que seja limitado o nosso entendimento. Tá bom? Então, a frase tem certa verdade, mas não significa que a gente não estuda e não fala nada da Trindade. Pelo contrário, as Escrituras têm muito sobre isso. E a gente deve procurar conhecer. Tá? Vamos lá. Danilo tem uma pergunta aqui. Professor, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm funções diferentes no processo de redenção, na criação eles exerceram papéis diferentes? Boa pergunta, Danilo. As Escrituras falam menos sobre a obra de cada um na criação. A gente sabe que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é sobre, por exemplo, a pessoa de Jesus Cristo. Mas não diz exatamente o que ele fez que foi diferente do Pai. Então, quando a gente fala da criação, nós falamos que foi obra do Pai, do Filho e do Espírito, ainda que a Bíblia não explicite o que cada um tenha feito. É possível que não haja muita distinção que cada um fez. Tá? Então, a gente mantém aquilo que as Escrituras nos revelam. Ela fala muito mais sobre a distinção de cada pessoa no que tange a obra salvadora. Tá? Uma pergunta aqui do Daniel. Vamos lá. O livro de Jó mostra que Deus pode perdoar. Eu falei, vocês são daqui todo, você vai poder comentar? Boa pergunta, Daniel. É o seguinte: lembra que nós fizemos a distinção entre vontade de descritiva, vontade de preceito? Então, a vontade de o plano de Deus. Não decrescendo na vida de Jó, deixa explícito a ideia de sua fala. Vamos ver se a gente melhora aqui. E agora, estão me ouvindo melhor? Será que... Agora está perfeito. Beleza. Então, continuando aqui a resposta do Daniel. Então, Daniel, o que acontece na história de Jó é muito mais para que ele confie no cuidado de Deus antes do que ele indague sobre a justiça de Deus. Olha só, o que acontece com o Jó, que no começo ele aguenta, mas ele tem dificuldades? É continuar sofrendo sem ter uma causa óbvia ou clara sobre o porquê que ele está sofrendo. Então, no meio do livro, ele pergunta a Deus a possibilidade de ter uma audiência com Deus e de resolver essa questão. E, no entanto, a gente percebe que Deus não dá respostas para Jó. Quando Deus fala, perto do final do livro, Deus só faz perguntas, exaltando a sua grandeza, falando assim: Jó, você estava lá quando eu fiz esse animal? Quando eu criei os céus? Quando eu fiz isso? Quando eu fiz aquilo? Você estava lá? E é claro que a resposta para tudo isso é não.
Você não é igual a mim, Jó. Então, o que Jó entendeu? No finalzinho do livro, capítulo 42, que a gente conhece bem, ele entendeu que ele não pode falar com Deus como se Deus fosse igual a ele. Ele deveria ter confiado na provisão divina. Por isso que o livro tem a ver com descansar em Deus, mesmo quando a gente não sabe o que está acontecendo por detrás das câmeras. Lembra, Jó nunca ficou sabendo, a gente não tem nenhuma informação de que ele ficou sabendo da conversa de Deus com Satanás. Nós sabemos, mas a gente não sabe se Jó soube. E Jó foi testado a confiar no Senhor. Tá? Então, o fato de passar por sofrimentos e ser um servo de Deus é prova de que Deus cuida dos seus, ainda que a vida não seja tão tranquila. E Jó é um excelente exemplo para nos ensinar isso. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Marcos Roberto. É possível compreender a Trindade econômica isolada da ontológica? Essa é uma pergunta feita na teologia de Vercote. Gostaria desse esclarecimento. Boa pergunta, Marcos. É o seguinte. Eu acho que não é bom a gente separar. Trindade econômica e trindade ontológica, elas devem ter relação, porque é a mesma trindade, uma na sua essência, outra na sua atuação. Como Deus atua, deve revelar coisas acerca de quem Ele é. No entanto, é muito difícil a gente postular sobre a essência de Deus a parte do mundo criado, porque a Escritura não tem muita informação sobre isso. Na verdade, os pais da igreja no passado só falaram sobre o Pai ser o não gerado, o Filho ser gerado e o Espírito ser o procedente. Porque tudo mais que a gente fala nas Escrituras tem a ver com a relação de Deus com aquilo que foi criado. Por isso que a gente sabe muito mais de trindade econômica do que trindade ontológica. Tá? Por isso que eu gosto de ensinar sempre aquilo que a Escritura trata mais. É onde a gente pode errar menos, porque a gente está postulando em cima de informação bíblica antes do que de especulação. Tá bom? Vamos ver a próxima pergunta aqui. Alguns irmãos dizem que Deus é soberano, mas não aceitam a sua soberania na salvação dos homens, e é bem difícil fazê-los entender isso. Como posso explicá-las de uma maneira clara? Pois os mesmos... aqui é a pergunta do Alenilson. Os mesmos parecem não querer entender o que está nas Escrituras relacionado à soberania de Deus na salvação do homem. Alenilson, é o seguinte, como a gente vai falar muito de soberania de Deus na salvação do homem, quando a gente tratar de predestinação, na próxima semana, eu pediria que essa pergunta ficasse para depois. Tá? Não é que seja uma pergunta ruim, é uma boa pergunta, mas eu acho que a gente pode trabalhar com isso melhor quando a gente trabalhar a predestinação, que eu sei que esse assunto sempre vai ser um assunto questionado. Então a gente trabalha isso na próxima semana. Tá? Ok, aqui tem um comentário do Luciano Moreira. O senhor poderia ampliar um pouco mais a explicação sobre o Pai é incriado, o Filho é gerado eternamente, o Espírito procede do Pai e do Filho? Ok. Luciano, é o seguinte, essa foi a maneira que os pais, os teólogos do passado, da patrística, eles tentaram explicar aquilo que é muito difícil explicar. Porque em que sentido Deus é Pai? Ou, a gente poderia dizer assim, em que sentido a primeira pessoa da Trindade é Pai? A gente só pode dizer ele gerou o Filho, mas gerar o Filho na nossa cabeça significa uma esfera de tempo e espaço, o que não pertence a Deus, que é eterno, que transcende tempo e espaço, né? Os atributos não são atributos como os nossos, de limitação. Então, essas foram só palavras cunhadas por um dos chamados pais capadócios para distinguir uma pessoa da outra. Então, os pais capadócios foram Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. E esses três foram responsáveis por muito do desenvolvimento da doutrina da Trindade no século IV. Então, essa virou uma designação comum. Agora, é uma designação muito difícil que nós entendemos. Por exemplo, vamos pegar o Filho. O Filho é eternamente gerado. Por que essa expressão? Porque gerado é uma expressão bíblica. Quando o João fala assim que ele é o unigênito do Pai, a palavra grega é monogenes, o único gerado. Então, é o único gerado, ok. Agora, gerado quando? Gerado no tempo? É isso que Ário, que foi considerado um herege, acreditava, que Jesus, numa época, houve um tempo em que Jesus não era, e ele veio a ser, portanto, ele não é Deus igual ao Pai. Mas como essa não é a fé cristã, então eles rebateram isso com essa ideia de gerado eternamente, para dizer que nunca houve tempo em que o Filho não era. Agora, essas palavras são palavras limitadas.
Então, quando você fala, você poderia ampliar um pouco, eu poderia falar bem mais sobre isso. E ainda assim, não fazer muito sentido, porque é um assunto complexo. Como essas coisas extrapolam o nosso entendimento, a gente fica limitado quanto ao nosso entendimento desses conceitos, tá bom? Eles só são uma orientação sobre como falar de Pai, Filho e Espírito, ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma pergunta de quem ainda não fez. O Denis faz uma pergunta. Pastor, como relacionar a vontade de Deus com as respostas que Deus dá ou não às nossas orações? Então, Denis, boa pergunta. Vamos lá. As respostas às nossas orações, elas precisam ser qualificadas. Isto é, que respostas? Essas respostas são sentimentos que a gente tem no nosso interior? A gente acha que Deus respondeu através de algum sentimento no coração, foi através de alguma porta que foi aberta, alguma oportunidade que surgiu. Então, essas coisas, tanto sentimentos internos quanto circunstâncias externas, elas precisam ser testadas, porque elas não são prova cabal de que Deus respondeu afirmativamente, ou que Deus está apoiando o meu projeto. Por exemplo, digamos que eu dissesse para você assim, Denis, eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos a minha vida toda e trabalhar lá para sustentar a minha família. E aí eu vou tentar tirar um visto de turista, porque eu sei que quem tira um visto de turista pode ficar 10 anos. Aí eu tiro o visto de turista e vou para os Estados Unidos. Só que eu, na verdade, ou estou enganando você ou a mim mesmo, ou só estou sendo o cara de pau mesmo, porque esse visto de turista não significa que eu posso ficar lá 10 anos. É que eu posso ir e voltar quantas vezes me for possível dentro desse prazo de 10 anos. Eu não posso ficar lá, eu não posso trabalhar. Então, esse é um exemplo de coisa que acontece com alguns crentes. Ele fala assim, pedi a Deus que abrisse uma oportunidade de ir para o exterior e ele me abriu. Só que ele está fazendo de forma ilícita. Esse é um exemplo claro de que a suposta resposta de Deus, que foi conseguir o visto, não é resposta de Deus, coisa nenhuma. Então, a gente precisa sempre avaliar tanto os nossos sentimentos como as circunstâncias à luz daquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Se é ilícito, então a gente diz é ilícito, né? Eu não me lembro, eu acho que na leitura vocês não chegaram a pegar uma parte do artigo que fala de algumas perguntas que a gente pode fazer que nos ajudam a ver se algo está no caminho certo. Foram perguntas que eu aprendi com um teólogo chamado Sinclair Ferguson. Ele fala assim, primeiro a gente tem que perguntar, é lícito? Depois a gente pergunta, edifica? Depois a gente pergunta, os outros são beneficiados com isso? Depois a gente pergunta, Deus é glorificado com isso? Quer dizer, ele levanta uma série de perguntas que a gente deve fazer para que nós tenhamos tranquilidade de que esse é um caminho santo. Tá bom? Ok. Danilo, a sua pergunta, eu acho que eu já tentei responder quando eu respondi a pergunta do Luciano. Você fala assim, como posso explicar que Cristo foi gerado pelo Pai e dizer ao mesmo tempo que ele é eterno? Então, gerado é porque a palavra é bíblica. João usou essa palavra quando ele falou que ele é o único, lá no capítulo 1, versículo 18. Unigênito, a tradução literal é o único gerado. Monogenes é a palavra em grego. Então, gerado é uma palavra bíblica, achar que ela é estranha. Mas lembra, Deus usa palavras que se aplicam a ele de modo um pouco diferente do nosso. Vou dar um exemplo clássico nas Escrituras. Quando fala assim que Deus se arrependeu, não significa que Deus voltou atrás, mudou de ideia, ou ele planejou mal, ou ele cometeu algo errado. É isso. Embora esse seja o conceito de arrependimento para a gente, não é o conceito em Deus, porque a própria Escritura que fala que Deus se arrependeu em algumas ocasiões, fala assim que Deus não é homem para se arrepender, nem filho de homem, ou Deus não é homem para mentir, perdão, nem filho de homem para se arrepender. Então, quando fala que Deus não é filho de homem para se arrepender, está distinguindo o arrependimento de Deus do nosso. Então, tem certas coisas na Escritura que são difíceis de entender, mas que Deus usa uma linguagem que é para que nós façamos algum tipo de ação, ainda que em Deus não seja igual à nossa experiência. O caso de Cristo gerado é um exemplo disso. Então, o eternamente gerado, como eu já expliquei, foi só uma alusão à palavra bíblica, mas da ideia de que ele surgiu no tempo. Por isso, eternamente gerado. Salmo 2. Já sei que é uma boa pergunta do Marcos Roberto. Fala assim,
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa é uma alusão à geração eterna ou encarnação? Boa pergunta, Marcos. Normalmente, os teólogos dizem que é nenhuma das duas. Ali gerar não significa trazer a vida, mas significa colocar em posição de destaque. Se você ler o Salmo todo, você vai ver que tem a ver com a realeza de Deus, com o domínio e o controle de Deus. Lembra que Jesus Cristo é alguém que vive submisso à vontade do Pai, até o momento em que ele diz, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então o Salmo 2 é um exemplo do domínio que ele conquista por causa da sua obra redentora. Ele conquista esse direito de dominar sobre todos os homens. Eu estou falando o Cristo encarnado. É claro que o Filho de Deus, ele tem domínio sobre tudo e todos. Mas ele, enquanto filho, ele fala que ele adquire autoridade. Ele recebe um nome acima de todo nome. Então, são alusões na Bíblia à ideia de que ele foi colocado numa posição de destaque, de autoridade, de realeza. Tá bom? Mas sobre esse assunto, vai ter mais quando o professor de Cristologia trabalhar com vocês. Vamos lá. Na Trindade, há alguma submissão entre o Pai e o Filho, o Espírito ao Filho? Pergunta do Rodrigo Teodoro. Ótima pergunta, Rodrigo. É comum os autores falarem sobre uma submissão funcional. O que é isso? É que na economia da Trindade, o Filho se colocou debaixo da vontade do Pai. E isso não foi demérito para ele. Isso na economia, isto é, na obra redentora, enquanto estava aqui na Terra, enquanto ele se colocou sob a missão de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, Cristo mostrou que era submisso, assim como ele enviou o Espírito Santo, que falaria toda a vontade dele. Então, existe na Trindade, às vezes, uma subordinação funcional. Só que essa subordinação funcional significa que há diferença de essência. Por quê? O mesmo o Pai é o criado pelo Pai. Por exemplo, o Pai não fala muitas vezes, mas quando fala, diz assim, este é o meu filho. Essa é uma exaltação do Pai para com o Filho. Olha uma outra maneira que o Pai exalta o Filho. Ele diz assim, que nós fomos, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é um texto que a gente vai trabalhar nas próximas aulas sobre predestinação. Mas agora eu só quero dizer o seguinte. O Pai, ao nos fazer a imagem do Filho, ele está elogiando o Filho. Ele está abençoando, ele está assim, colocando o Filho em posição de honra ao fazer-nos todos parecidos com ele. Então essa é uma ideia que mostra que a Trindade ela exalta uma a outra, se alegra uma na outra, e é nesse sentido que nós aprendemos com a vida trinitária como nos portar dentro da igreja. Olha só, dentro da igreja nós temos submissão funcional, mas nós temos isso é uma aplicação interessante dessa subordinação na Trindade. Tá? Eu vou pedir para vocês pararem de perguntar, porque nós temos só 4 minutos. Eu tenho aqui algumas perguntas aqui na fila. Então, eu lamento, a gente deixa outras para vocês colocarem lá no nosso fórum, tá bom? Deixa eu tentar responder essas que estão aqui sendo colocadas pelo Boris aqui na nossa tela central. Vamos lá. Quando nos consolamos dos nossos sofrimentos com a esperança da salvação, não corremos o risco de nos tornar apáticos em relação à vida e esperar a morte ansiosamente? Pergunta da Alessandra. Não necessariamente, Alessandra. Quando nós nos consolamos com a salvação, não significa só o final de todas as coisas. Por exemplo, a nossa luta contra o pecado e vitória sobre pecados é uma coisa presente e, no entanto, a gente não tem que esperar a morte seja o nosso anseio maior. A gente não se torna na vida aqui. Por exemplo, Pedro usa o porvir como estímulo, Paulo também faz isso, como estímulo para apelar a uma vida de santidade aqui. Então, isso não nos torna apáticos. A gente pode ter uma escatologia que nos faz esperar o porvir e, no entanto, sermos bastante atuantes aqui. Tá?
Ok, Luciano pergunta, li o livro Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus, no livro tem todas as questões sobre a vontade de Deus de forma mais abrangente. Isso mesmo, Luciano. Então, quem quiser aprender um pouquinho mais, lá tem mais detalhadamente. Muito obrigado. Podemos dizer que a submissão do filho é temporal por conta da sua encarnação? Boa pergunta, Marcos. Ela é temporal em que sentido? Ela é temporal, a gente sabe que ela é temporal, porque ela acontece no tempo, mas não significa que ela é temporária. Por quê? Porque 1 Coríntios 15 fala que quando Cristo terminar de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele vai devolver o reino a seu Deus para que Deus seja tudo em todos. Está lá em 1 Coríntios 15, de 24 a 28. Então, isso é um aspecto em que a gente pode dizer que na encarnação a submissão é temporal, isto é, ela acontece no tempo, mas ela não é necessariamente temporária, isto é, ela não termina num determinado momento. Ela dura enquanto o filho está... por exemplo, ela não dura os 33 anos da sua encarnação, tá? Ou da sua vida aqui na Terra, perdão. Ele continua encarnado, mas da sua vida aqui na Terra. Pelo contrário, ele continua subjugando todos os inimigos e depois vai devolver o reino a seu Deus e Pai, mostrando essa sua subordinação. Então, lembra o que eu disse e eu queria estimular você a refletir sobre isso. Subordinação funcional não significa diferença essencial entre as pessoas. Eu posso ser subordinado a um pastor numa igreja e isso nunca ser demérito ou diferença de essência entre esse pastor e eu. Pelo contrário, nós somos ambos imagem e semelhança de Deus, alcançados pelo amor de Cristo e sendo trabalhados pelo Espírito Santo. E, no entanto, um pode estar funcionalmente sujeito ao outro. Isso pode mudar, é claro. Então, isso só mostra como essa funcionalidade... Tá bom? Meus irmãos, eu sei que tem muitas outras perguntas e eu lamento não poder respondê-las todas, mas quero encorajar vocês a colocarem as perguntas lá no fórum e assim que eu puder, eu as respondo, tá bom? Eu quero terminar com uma oração, agradecer a participação de todos e aí nós vamos nos falando no decorrer da nossa semana aí, com as próximas aulas vindo na semana que vem, tá bom? Vamos orar e assim encerraremos. Pai do céu, nós sabemos que há muitas questões difíceis de entender sobre Trindade, outras sobre vontade de Deus, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter esclarecimento. O Senhor ajude os meus irmãos, ajude para que eles tenham condições de esclarecer isso àqueles que estão sob o seu ensino, sob o seu pastoreio. Peço que o Senhor me ajude para que eu seja o mais claro possível no ensino aos meus irmãos e que nós continuemos a estreitar os laços e a sermos úteis na vida uns dos outros. Oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, muito obrigado. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula na semana que vem, se Deus quiser.